estudos na igreja para relembrar, né, assuntos, conteúdos tão maravilhosos e importantes para a nossa fé. Mas, queridos, nós estamos retornando então à nossa série do livro de Esther, né, com exceção de domingo passado, que foi a conferência missionária, e o pastor Caio esteve aqui conosco. Os irmãos devem estar lembrados. Portanto, para que nós possamos relembrar algumas coisas que nos ajudará na compreensão, né, da reflexão de hoje, nós vamos trazer aqui alguns pontos que são bem panorâmicos acerca do livro de Esther, até para aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, né, ou algumas vezes apenas. Então, vamos voltar, né, aos conteúdos relativos ao livro de Esther, dizendo inicialmente, irmãos, que do livro de Esther nós não vamos encontrar a palavra Deus. Nós não vamos encontrar a palavra do Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas. Mas é bem verdade que, por não citar o nome de Deus, mas nós encontramos e encontraremos a ação deste Deus de forma firme, pontual, concisa, na história da igreja do seu povo, por meio de alguns personagens que nós estamos estudando. Foi proibida então, no tempo de Adolf Hitler, aquele que perseguiu os judeus, foi proibido por ele a leitura deste livro. Todas as pessoas que forem encontradas lendo este livro eram penalizadas com prisão ou até pena de morte, porque este livro, apesar de não falar em Deus, mas traz um conteúdo muito subjetivo nos aspectos das entrelinhas das ações de Deus, né, que estavam presentes na narrativa da história. Observe, irmãos, que o conteúdo do livro é exatamente dentro de um parâmetro ou de uma narrativa que aconteceu depois do exílio babilônico. A narrativa do livro ocorre 120 anos após a saída do povo da Babilônia, do cativeiro babilônico, de volta para Jerusalém, onde Neemias vai com o povo para poder reconstruir Jerusalém, os muros, reconstruir o templo, né, de Salomão. Então, para a gente se situar aqui bem no período em que o livro de Esther foi escrito, observe que o Império Babilônico caiu e subiu então, ou veio à tona, o Império da Pérsia, e aqui na narrativa liderado pelo rei Assuero, melhor dizendo, ou Artaxerxes. Mas observe, irmãos, que boa parte do povo de Deus que foi liberto ficou na Pérsia. Então o povo foi liberto, as pessoas foram, o povo foi para Jerusalém, e algumas pessoas do povo de Deus permaneceu morando na Pérsia. Então é justamente nesta presença do povo de Deus na Pérsia que o livro desenrola-se então nesta narrativa, e que momentos tensos acontecerão a partir do capítulo que nós vamos ministrar hoje. Então alguns personagens eles saltam na história, e Mordecai, que é um judeu que ficou, adotou uma menina que era parente sua, por nome de Esther. E este nome Esther é um nome pérsia, é um nome pagão. O nome dela mesmo é Radassa. Os irmãos devem estar lembrados deste ponto importante. A menina cresceu, tornou-se uma moça muito formosa, e no 3º ano do rei Assuero houve uma festa de 6 meses de duração, para que as autoridades pudessem visualizar o seu poder bélico, o poder de riquezas, de tantas outras coisas. E durante esta festa, o rei então solicita a presença da rainha Vasti, que era sua esposa, a rainha, para que ela fizesse um desfile, despida apenas com a coroa real de rainha em sua cabeça, logicamente. E ela se recusou, nós lembramos desse detalhe. É bem verdade que logo após houve uma outra festa para o povo, durante 7 dias, para toda a população. E o desenrolar da história, irmãos, acontece que o imperador, o rei Assuero, por conta da negativa da sua esposa não aceitar aquilo que ele queria que ela fizesse, então ele baixou um decreto de que ela perderia a condição de rainha, e que agora haveria uma eleição ou uma escolha para uma nova rainha que pudesse ser adequada aos desejos do rei. E assim, queridos, nós podemos observar que toda esta narrativa vai desaguar então em um acontecimento ruim da história, onde as famílias perderam as suas moças, elas foram levadas à força para
o castelo lá para o local onde o rei habitava, lá na cidade de Suzã, que era a capital. E o rei então haveria de dormir com todas as candidatas, e ele haveria de escolher uma, e as demais não voltavam para suas casas, elas ficariam agora no harém do rei, à disposição dele pelo resto da vida, porque aí, na hora que ele quisesse dormir com qualquer uma delas, ele ia lá e solicitava, e estabeleceu-se então desta forma. Então, meus irmãos, nós podemos lembrar aqui de forma muito categórica que Esté aqui se submeteu a toda aquele acontecimento de escolha, esteve lá, ganhou a parada, deixando de lado valores, deixando de lado a sua origem de judia, onde foi omitida sua identidade, que ela era do povo judeu, mas que por orientação do seu pai adotivo, Mordecai, disse: esconda, não diga quem você é, não diga que você é do povo de Deus. E observe, irmãos, que no capítulo 4, que nós vimos domingo retrasado, há 2 semanas, as coisas começam a se estreitarem para Esther, pois Mordecai fica sabendo do decreto, que agora Ramã influenciou o rei para que agora houvesse um decreto para matar todos os judeus. E esta raiva de Ramã, que era uma autoridade no reino, essa raiva se deu porque Mordecai não se curvava diante de Ramã. E Ramã ficou chateado não apenas com ele, mas com todo o povo. E Ramã é descendente de um povo inimigo do povo de Deus, que covardemente matou muitos na caminhada lá do deserto, quando saíram do Egito. Então Ramã, ele é descendente de um povo que fez muito mal ao povo de Deus, E diante disso, das suas origens, ele agora estabelece junto ao rei um outro decreto para que o povo de Deus espalhado nas 127 províncias da Pérsia pudessem ser assassinados, para extinguir o povo de Deus que vivia ainda por ali. Observe, irmãos, que Mordecai não tinha outra opção, ele tinha que recorrer a alguma coisa, e recorreu à sua filha, que era a rainha. Recorreu a ela então para que fosse feita uma intercessão acerca da revogação deste decreto, ou de alguma saída que pudesse fazer com que os judeus não morressem, não ocorressem então a matança. Observe então que é aqui que chegamos no capítulo 5, que nós vamos ministrar hoje. O capítulo então que traz como um ponto alto a hora da verdade para Esther, onde agora a sua identidade estaria agora colocada à baila, e ela não tinha outra escapatória a não ser tomar agora uma decisão que viesse a ter desdobramentos profundos e importantes diante desta narrativa. E o capítulo 4, que foi ministrado anteriormente, no verso 16, ela então, ao ouvir o apelo do seu pai e de toda a gravidade deste decreto, que haveria de matar todo o povo de Israel que vivia ali, ela então diz uma frase interessante, quando ela diz: se eu tiver de morrer, morrerei. Mas ela iria interceder junto ao rei por uma saída. E agora, como então se desenrolou toda essa história? A hora em que a ação de Deus, irmãos, leva a história, a narrativa, a um ponto de grande tensão entre o povo, entre a vida de Esther e também a vida de Mordecai. Observe então, queridos, que o texto de hoje ele vai nos trazer panoramicamente agora um desenrolar um pouco mais adiante acerca de como foi que Esther então se comportou, como foi que ela procedeu diante deste grande desafio, que agora ela não poderia mais se esconder. Ela agora haveria de tomar uma decisão muito mais profunda, um retorno às suas origens, e agora dizer quem de fato ela era. Então abra sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 5. Nós vamos fazer esta leitura, irmãos, deste capítulo, do verso 1 até o verso 14. Sentados como vocês estão, nós vamos fazer a leitura. Então, no terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio. Então ela,
alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que estava na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Ramã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: peçam a Ramã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther. Assim o rei e Ramã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quiser será dado, mesmo que seja metade do reino. Esther respondeu: meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Ramã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Naquele dia, Ramã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai, o pai dela, junto à porta do rei, e ver que ele não se levantava nem temia diante dele. Porém, Ramã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua esposa. Ramã falou sobre a glória de suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo o que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Ramã acrescentou: a própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, e a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Ramã, e todos os amigos dele disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra, louvor e adoração. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esse texto bíblico, por esta narrativa tão rica, que nos traz, ó Deus, tanto ensinamento. E nesta noite, ó Deus, nós estamos sedentos, que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, tome cativas as mentes e corações que aqui estão presentes, ao trono da Tua graça, para a compreensão da Tua palavra. Sejam as nossas mentes iluminadas pelo Teu Santo Espírito. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora. Ó Deus, nos conduz, Pai. Nos auxilia, Senhor, neste momento. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, no transcorrer desta narrativa, nós podemos observar que Deus começa a agir por meio dos personagens, né? E com seus corações, com as suas próprias inclinações, naturalmente, carnalmente, com todas as suas limitações. Utiliza-se então para isso os medos, também as circunstâncias para tratar com todos. Deus é este Deus soberano que apresenta-se então nesta narrativa e agora utiliza-se então de tudo isso, de todos esses recursos. Pessoas, personagens, corações, autoridades, momentos de tensão, de medo, de incertezas, para que sejam implementados seja implementado todo o seu plano de justiça e de graça. Nós vamos encontrar, irmãos, na narrativa, a partir de hoje, desta história de Esther, que as coisas chegaram a uma crise sem precedentes agora, onde estava agora numa linha tênue
a cabeça da rainha, como também estava agora no momento decisivo de muitos judeus que ali estavam vivendo nas terras pagãs. E a história, irmãos, nos leva a perceber que no final do capítulo que nós lemos, Ramã, o Agagita, este que é um homem poderoso dentro do reino, mas que tinha uma raiva do povo judeu por conta da sua descendência, um povo inimigo de Israel, chateado com Mordecai, que não se curvava diante dele, resolveu então agir não somente contra o pai adotivo Mordecai, mas o plano seria estender-se para todo o povo de Deus que vivia ali. Podemos então ver, irmãos, neste capítulo, a fúria de um homem mau, interessado em se vingar do seu povo, matando o povo de Deus, montando então um plano estratégico para muitas mortes. E agora chegamos no momento da história em que a saída de Mordecai, aquilo que ele pôde enxergar, o único recurso que ele poderia ver diante dele, era pedir para que a sua filha intercedesse junto ao rei. Porém, irmãos, existiam alguns obstáculos. Na nossa cultura, a gente entende que quando um homem casa-se com uma mulher, ela tem toda a intimidade de ir até ele, falar com ele a hora que ela quiser, não tem nenhum problema, acorda de madrugada, meu bem, vamos conversar, eu preciso de alguma solução. Aqui é diferente. O tratamento com o rei é diferente. Observe que ele morava numa casa e ela noutra casa. Ela foi até a casa dele para que ele pudesse então atender. Isso são obstáculos da época que havia estabelecido na vida de um rei. Então o rei, ele tinha a mulher que ele quisesse dentro do seu reinado. Nós podemos observar aqui que não só a rainha, mas qualquer uma outra daquelas que estavam lá no seu harém, mas que com ele não morava. E isso, meus irmãos, havia esse distanciamento. E nós vamos encontrar na narrativa bíblica que já faziam 30 dias que ele não mandava chamar Esther para estar com ele. Ou seja, 30 dias sem falar com o rei, distante do rei, o rei certamente ocupado ou com outras pessoas, a gente sabe muito bem disso. Observe, irmãos, que caso ela chegasse diante do rei e o rei não levantasse o cetro, isso era um outro problema, porque para ela ser aceita diante do rei, ele tinha que autorizar a entrada dela diante de sua presença, levantando o cetro. Então, se ele não levantasse o cetro, ela seria dali arrastada pelas autoridades que estavam ali, os soldados, e ela seria morta, porque ele reprovou a presença dela diante dele. Este era o contexto. Havia também decretos reais da Pérsia que não poderiam, irmãos, ser anulados. O que Esther queria era exatamente interceder junto ao povo, junto ao rei, pelo povo. Mas ela já sabia que isso era um obstáculo enorme. As leis da Pérsia, de forma alguma, poderia retroceder na sua autoridade. Não tinha recurso na justiça. Não dá para recorrer. Vamos refazer a sentença. Não. O rei decretou, está decretado, ponto final. Era um outro obstáculo. Observe que a identidade de Esther agora estava colocada agora na presença do rei. Porque na hora que ela viesse a interceder por este povo, inevitavelmente ele ia investigar e ia perguntar: por que você está intercedendo? A identidade dela de judia iria agora ser apresentada diante do rei. Haveriam muitas coisas, irmãos, muitos medos na cabeça de Esther. Certamente passou-se, aconteceu. E observe, queridos, que o ato de Esther interceder pelo povo, inevitavelmente haveria uma grande possibilidade de ela ser levada à morte. Poderia então acender a ira do rei. O rei poderia ficar muito chateado. Quer dizer que eu casei com uma judia? Quer dizer que você não é do nosso povo? Isso poderia ser uma crise muito profunda na relação do rei com a rainha. E agora é a hora da verdade. Agora é o momento que não dá para esconder mais nada. Agora é a hora de colocar a cara à tapa, como nós dizemos no nosso linguajar popular. Não dá mais para esconder. Não dá mais para ficar nos bastidores só com aquela máscara. Não dá. Esther agora teria que se mostrar quem de fato ela era e o propósito daquilo que Deus haveria estabelecido, irmãos. Se encarregou então de
agir com graça mesmo em meio a este caos na cabeça daquela rainha, na cabeça do pai dela também, e do medo das pessoas serem assassinadas, o povo de Deus que vivia ali. Mesmo em meio a toda a desobediência que aconteceu, que nós vimos no capítulo 1, capítulo 2, 3, todas as posições que Esther tomou, todas as decisões que foram tomadas ali, distante da vontade de Deus, mesmo em meio a toda aquela coisa bagunçada, de todo o descrédito, de toda a falta de temor a Deus, mesmo diante, irmãos, de toda a rebeldia, dos desejos escusos que havia no coração daquele povo, Deus estava presente e agindo soberanamente em todos esses acontecimentos. Isso nos leva, irmãos, a olhar para os versos 1 e 2 que nós lemos no capítulo 5, e que diz que no terceiro dia Esther se aprontou com seus trajes, se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, voltado para a porta da sua residência, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio. Ele levantou, aliás, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu o cetro de ouro que tinha em sua mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Observe, irmãos, que o verso 1 começa falando do terceiro dia. Terceiro dia de quê? O que é o terceiro dia? Terceiro dia, irmãos, que ela se vestiu. Esse terceiro dia é o terceiro dia de jejum. E quando chegou a notícia deste decreto, que ela ficou sabendo que agora tanto ela poderia morrer, como o pai, como todo o povo de Israel que vivia ali, então ela mandou um recado de volta. E ela disse: eu vou jejuar com as minhas servas, e vocês devem jejuar também, todo o povo de Israel que está aí. Todos vamos jejuar por 3 dias. Não é para comer nada durante 3 dias, é 3 dias de jejum sem comer nada, para que eu possa, depois desses 3 dias, ir até a presença do rei. Ou seja, a gente observa, irmãos, que mesmo diante de todos os atropelos que Esther cometeu, havia lá no seu íntimo, no momento aqui, que a corda esticou, que agora não tem mais como ela esconder, nem não tem outra saída. Parece que a ficha caiu. E agora ela disse: agora eu tenho que deixar de brincar, e agora eu tenho que encarar a realidade como ela é. Ela sabia que esta prática de jejuar é uma prática do povo de Deus. Ela sabia que fazendo isso, ela estaria se colocando em um parâmetro de adoração a Deus e de reconhecimento e de humilhação a Deus. Quem sabe até ela estava vestida com roupas de saco, que era característico do povo quando via-se em dificuldade. Foi quando Davi perdeu seu filho, e Davi, ao perder o seu filho, disse que não tinha mais jeito. Ele vestiu-se, rasgou suas vestes, vestiu-se de roupa de saco e se sujou de cinza. Assim como também Jó. Então havia no povo de Deus essa prática. Quem sabe essas vestes reais nos aponta para que nesses 3 dias ela não estava com seus trajes reais, estava envolvida com um estado de humilhação, de quebrantamento, de arrependimento, de voltar-se para Deus. E aqui, meus irmãos, a gente observa que o rei sentou-se no seu trono real, e há um comentarista chamado Wiseman, D.J. Wiseman. Ele diz assim, que a cadeira do rei era um relevo de calcário recuperado lá de Suzã, que era a cadeira de Dario I, sentado no seu trono elaborado, segurando um longo cetro em sua mão. Ou seja, era de fato, irmãos, um momento estratégico, representativo, que o rei agora, naquele dia, naquele momento, naquela hora em que a rainha ia se aproximar dele, havia todo um simbolismo,
por trás daquele momento em que o rei estava ali pronto no seu ofício, de poder então estar investido ali de toda a autoridade, de um significado, pois Dario, um rei antigo, que estava lá, ele estava sentado na cadeira deste rei, e agora estava ali exercendo o seu ofício. Observe, irmãos, que este foi o momento da verdade para Esther. Se o rei tivesse apenas se deixado passar de notar a sua presença, como nós falamos, ela teria perdido a sua vida. Só podemos, irmãos, imaginar que a expectativa de Esther e o medo invadiu num misto de sentimentos profundos em seu coração, de dizer: eu preciso ir, mas se eu for e der errado, eu morro. Mas ela havia falado no capítulo 4, se eu tiver de morrer, morrerei. E assim ela foi, ela venceu este medo, este obstáculo, enfrentou a possibilidade de sua morte, ou o perdão do rei, a aceitação do rei de estar diante dela. Seus pensamentos, irmãos, certamente oscilavam entre a esperança e entre o medo. Deus estava, irmãos, sutilmente agindo e fazendo coisas acontecerem. Esther se arriscou com atitudes assim. Preste bem atenção. Esther não fez uma coisa simples. Ela tomou uma atitude drástica. Ir à presença do rei. E na hora que eu chegar lá, eu não posso retroagir. Eu tenho que ir confiante de que serei aceita. Observe, irmãos, que a decisão dela foi uma decisão firme, uma decisão corajosa, correndo o perigo de tudo dar errado e acabar morta juntamente com o seu povo. Mas nós observamos, irmãos, aqui um paralelo interessante. Um paralelo, então, numa analogia com o próprio Cristo. Porque Esther, ela foi perdoada pelo rei. O rei aceitou-a. No momento em que alguém chega diante do rei e ele levanta o cetro, é como aquela invasão que a pessoa fez diante dele, foi perdoado e foi aceita para que pudesse falar com o rei. Ela foi perdoada, ela era pecadora e foi poupada em nome do seu povo. Observe que com Jesus, irmãos, ele não foi poupado, ele não tinha pecado e ele morreu pelo seu povo. Observe que essas analogias nos indicam, irmãos, a profundidade e a grandiosidade do que Cristo fez por nós. Ele mesmo se deu. Pecado nele não havia. E ele não foi poupado. O Pai, o nosso Deus, o Deus Pai. O texto de Isaías diz que aprove a Deus moê-lo. Aprove a Deus moê-lo. Ele levou o nosso castigo, por nós ele morreu, mas ele ressuscitou e está à destra do Pai. Glória a Deus por isso. Assim, queridos, estamos dispostos então, ao olhar este panorama, tomar decisões também assim, irmãos? Será que nós estamos também, temos esta mesma vontade, disposição, tipo a de Esther no capítulo 4. Se tiver de morrer, morrerei. Ou então, algo assim, eu não quero nem saber. Se é para fazer a vontade de Deus, farei. Pode custar quanto custar. Será que nós temos essa disposição? De nesta mesma intensidade, poder nos colocar desta forma? Observe, irmãos, que talvez, nem literalmente, logicamente, mas poderíamos fazer uma autoanálise em nós. Será que nós estamos dispostos, irmãos, às últimas consequências por amor a Cristo? Ou nós preferimos o caminho mais fácil? O caminho da maquiagem, o caminho da máscara, o caminho da capa, o caminho da sutileza, da enganação? Será que, irmãos, que não estaríamos então precisando de viver uma hora da verdade, assim como Esther se deparou? Esther se deparou com a hora da verdade. Agora é a hora.
Precisamos, irmãos, pensar nisso, pois a vida de Esther, neste ponto da sua história, aponta-nos então para três coisas importantes, que ao expor todos os versos nós vamos encontrar isso. A primeira, irmãos, foi muita coragem. Indiscutivelmente, Esther foi muito corajosa em comparecer diante do rei sem ser convidada. O rei não queria falar com ela, ela que se foi adiante. E ainda usar o império persa, toda a autoridade que o marido dela tinha, o rei, para abençoar o seu povo. Assim como, por exemplo, José, que utilizou o Egito para abençoar o povo de Deus. Assim como também Neemias, que se utilizou-se da força real da época para poder chegar até Jerusalém e reconstruir a cidade. Observe, irmãos, que na coragem que Esther apresenta, dos versos 3 até o verso 8, o rei então teve misericórdia dela. O rei então aceitou a entrada dela diante dele, e ele recebeu com honra, estendendo então o seu cetro. E o rei, irmãos, deveria imaginar que ela queria algo importante da parte dele. Aquele ato dela despertou no coração do rei com toda certeza o entendimento de que algo muito extraordinário ela estava precisando, algo desesperadamente. Ou então, irmãos, ela não teria arriscado a sua vida para aparecer diante do rei. Certamente o rei fez essas avaliações. E aí, queridos, é onde entra que nós precisamos lembrar de algo extraordinário. O que fez o rei então prometer até a metade do reino? Ele gostava muito dela, porque um homem rico, poderoso, se encontrar com a sua esposa e dizer: o que é que você quer? Me peça e será feito. Até a metade do reino eu lhe dou. Observe, irmãos, que foi uma atitude honrosa com a rainha. Mas eu quero levar você a pensar um pouco mais adiante. Observe, irmãos, que nós não podemos nos esquecer que Deus, figurativamente, Ele estendeu o seu cetro para o seu Filho Jesus, aceitando o seu pagamento de cruz. E por isso nós temos direito à presença, liberdade à presença do Rei dos Reis. Assim sendo, queridos, em Mateus capítulo 25, verso 34, uma das passagens que eu mais amo, é quando Jesus ele anuncia que naquele dia que haverá de acontecer, esses que foram aceitos por Jesus vão ouvir da boca de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Não é um pedaço, é o reino todo, o reino que vos está preparado. Há um reino, irmãos, que o Rei dos Reis já nos deu de presente, pela sua graça e pela sua misericórdia. Observe que a intensidade do que o Senhor fez pelas nossas vidas é muitíssimo maior do que um reino terreno, só um pedaço, pela metade. E aí, queridos, observamos então que Esther ela age com sabedoria. Quando nós olhamos então para a forma como ela tratou toda a negociação ali com o rei, Esther, irmãos, usou de muita sabedoria e de prudência. No verso 4, ao responder ao rei, pedindo que aceitasse ir com Ramã, olha, o inimigo, ela utilizou de sabedoria. Ela poderia ter chamado somente o rei. Ela disse: não, é para o senhor ir com Ramã lá na minha casa, que eu preparei um banquete para vocês. Eu queria que vocês fossem lá. Talvez no coração dela, ou aliás, talvez no nosso coração, nós não poderíamos chamar qualquer outra pessoa, menos Ramã. Mas ela chama exatamente o inimigo. Ela chama o rei e o inimigo para ir na casa dela jantar, para um banquete. E, meus irmãos, isto salta aos olhos dos comentaristas bíblicos acerca deste ponto,
de que ela usou de uma sabedoria muito mais adiante. Ela usou de uma sabedoria tamanha. Qual era a estratégia então de Esther para trazer o inimigo para a mesa, para jantar diante do rei? Observe, irmãos, que Esther, ela optou por não abrir o seu coração naquele momento primeiro. Porque na hora que ela se apresentou diante do rei, ela disse: diga qual o seu pedido. Disse: não, se eu achei graça diante do Senhor, eu queria que o Senhor fosse jantar na minha casa junto com Ramã. E aí, queridos, ela não abriu o seu coração de primeira. Ela viu que não era o momento adequado, não era o momento apropriado. Haveria-se então de ter um momento reservado para que aquele assunto fosse trazido para a mesa. E isto, irmãos, é sabedoria. Às vezes nós mesmos pioramos as coisas porque nós não esperamos a hora certa para tratarmos de determinados assuntos. Somos precipitados às vezes. Às vezes nós queremos falar com... Precisamos às vezes até de um conselho, de um aconselhamento. E a gente é tão precipitado que se aconselha com quem não pode aconselhar, porque não tem condições de dar conselho. Fala com quem não é da fé cristã. Fala com qualquer pessoa, toma decisões precipitadas, não ora. Infelizmente, vem uma colheita ruim por conta da nossa precipitação. Esther teve todo um cuidado, todo um zelo. E observe, irmãos, que a terceira carta de João, capítulo 1, verso 13 e 14, diz assim: eu tinha muito a escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. No tempos de WhatsApp, tudo nós queremos resolver imediato. Mas nunca um WhatsApp substituirá uma conversa olho no olho. Nunca. E isso, irmãos, nos levou, a nossa cultura nos levou diante desses recursos, né, a tantas precipitações. E Esther, ela foi calma. Observe, irmãos, que o que chama a atenção é que mulher, geralmente, ela é curiosa, não é? Ela quer saber logo, ela quer resolver logo com rapidez. E ela foi essa pessoa fria, que esperou, que aguardou, ela esteve ali concentrada na resolução do problema. Observe, queridos, que ela foi na sua estratégia, certamente era uma oportunidade adequada para o jantar. Ela pudesse então tratar de sua demanda de uma forma melhor, pois estava certa de que a fala, lá no verso 5, para que possamos atender o pedido de Esther, que o rei falou, houvesse então um momento reservado para o acontecimento que ela queria. Aqui, irmãos, na atitude do rei, nós encontramos um exemplo de grande verdade e de grande valor, de que o coração do rei estava na mão de Deus. No momento em que ela jejuma, que ela bota o povo para jejuar, que ela se quebranta, que ela vai humildemente diante do rei, e o rei aceita, ali já é uma vitória. E o rei agora, com seu coração amolecido por ela, diga: até a metade do reino eu lhe dou, diga o que é que você quer e será feito. Não era Esther, era Deus trabalhando no coração daquele homem ímpio. Porque quando Deus quer, irmãos, abençoar o seu povo, Ele utiliza quem Ele quer para alcançar os seus objetivos soberanos. Não interessa quantas vezes, irmãos, em nossa caminhada, Deus utiliza de pessoas ímpias, terríveis, pessoas más, para nos abençoar. Aqui, de fato, queridos, quem está, o coração do rei não está na mão de Esther, está na mão de Deus. O destino, então, irmãos, do antigo Israel, que vivia ali nas terras pagãs, dependia, irmãos, de um momento ali poderoso de intervenção de Deus, como uma resposta naquela situação que estava se desenrolando de forma harmônica, para que o objetivo de salvar o povo
pudesse ser algo factível, verdadeiro, acontecido. E Deus, irmãos, sempre trabalhou e continuará agindo na história, usando os personagens que Ele quiser, no momento que Ele quiser, na hora e na ocasião propícia que Ele achar melhor, para que os seus planos sejam estabelecidos. Aquela situação ainda não estava resolvida, apenas havia uma aceitação e um jantar para que fosse ali uma oportunidade de acontecer uma conversa. Havia um medo muito maior, que era agora trazer o assunto na mesa e agora ouvir dele o que é que ele ia fazer, o que é que o rei ia decidir. Momentos, irmãos, que achamos que tudo está resolvido. Ainda não. Deus está trabalhando nos detalhes da resolução daquele problema. Mas observe, queridos, que diante de tudo isso, os versos 6 e 7, o verso 6 e 7 que diz assim: enquanto bebiam vinho, o povo para gostar de beber vinho, né? O rei fez uma festa de 6 meses, foi vinho até abusar, depois mais 7 dias, passou um tempo e agora tudo tem um vinho. Depois que tomaram vinho, o rei insiste, né? Qual é o seu pedido? Eu acho que agora quem estava agoniado era ele, né? Qual era o seu pedido? Peça e será feito. O que você quiser lhe será dado, mesmo que seja a metade do meu reino, a metade do reino. Esther respondeu: meu pedido, que suspense, né? Meu pedido e o meu desejo são o seguinte. Na cabeça dele, agora vai sair. Aí ela diz: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Ramã no banquete que eu vou preparar para vocês amanhã, ou para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Ela estava testando a paciência do rei. É um homem poderoso. Poderia ele ali dizer assim: você não está querendo nada, você está só me enrolando, que eu vim jantar aqui na sua casa. Mas o rei foi paciente e viu nela cautela, zelo, paciência e seriedade, porque para que tanto suspense? Não seria uma coisa simples, seria algo muito grande. E meus irmãos, quando a gente olha para esses versos, depois deles beberem vinho, essa pergunta vinha à tona, e tudo isso acontecer, queridos, porque Esther revelou tanto um fazer seu pedido então conhecido. Observe que Matthew Henry, ele comenta sobre esta passagem e ele sugere que 3 coisas haviam acontecido no coração de Esther. 3 possibilidades dela estar com tanto suspense. A primeira coisa, será que a sua prudência ao buscar mais tempo seria para cair na graça do rei, para que ele pensasse mais, para que ele se familiarizasse melhor com aquilo que haveria de ser pedido? Em segundo lugar, porque será que ela não encontrou, aliás, foi coragem de poder continuar com essa história? Será que ela estava indecisa de realmente pedir? E se eu pedir e ele mandar me matar? E se eu pedir e acontecer uma outra coisa? E quem sabe? Mas tem uma terceira opção. Esse comentarista diz, irmãos, que para que na providência de Deus o fator tempo intermediário ao anterior e ao segundo banquete, para tornar absolutamente certa a concessão da petição de Esther, esta opção seria a opção mais adequada, que o próprio Deus em sua soberania estava dando esse tempo para uma maturação melhor, para não haver uma decisão precipitada diante de tudo aquilo. Mas do verso 9 ao verso 14, irmãos, a terceira coisa que a gente observa na vida de Esther é o cuidado. E via de regra nós somos descuidados. Ela teve todo um cuidado. Encontramos, irmãos, Esther neste ponto de cuidado, em não convidar ninguém além do rei de Ramã. Esse cuidado, então, cercaria, queridos, de sigilo o que ela ia pedir ali, para que ninguém pudesse ficar sabendo. E trataria do problema de forma reservada,
com Ramã, que era o seu inimigo que estava ali representado diante do próprio rei, para não ter disse-me-disse e tudo ser resolvido ali, diante das pessoas de direito, que fazia parte do problema. Porque Ramã foi quem induziu o rei a fazer o decreto para matar o povo. Observe, irmãos, que Esther se cerca de todos esses cuidados para que houvesse êxito no seu pedido. Ramã então saiu dali alegre, feliz. Nós lemos o texto. E este homem, ele se depara na saída do palácio com o pai dela. E como sempre, todo mundo que estava lá se curvava diante dele. Mas Mordecai não aceitava. Ele não se curvava diante do rei, diante de Ramã. E Ramã ficou furioso, conteve-se e foi para casa. Nós vimos aqui a leitura que nós fizemos. Então ele saiu, irmãos, assim, enfurecido, foi para casa. Parecia, queridos, que a sua posição na realeza pérsia, toda a sua força, eram tudo aquilo, de fato, insuficiente diante daquilo que estava acontecendo. Observe que o texto bíblico diz que ele disse: olha, minhas riquezas, minha fama, meu poder, tudo que eu tenho, mas isso, nada disso me alegra, porque agora era o seu coração, que neste momento estava possuído de ódio, de raiva e de vingança contra Mordecai, não somente, o povo todo. E aí, meus irmãos, ele se encheu de indignação contra Mordecai, um homem miserável em estar agora numa posição de poder, agora articular como que de fato haveria de haver o assassinato de Mordecai. Ele se encheu de sua indignação, honrado pelo rei, pela rainha da Pérsia, mas havia uma reprovação por uma pessoa, Mordecai. Esta, irmãos, é uma descrição precisa de quão vazias são as recompensas deste mundo. Pessoas não medem distâncias para que os seus objetivos sejam alcançados. Pessoas são más, porque apesar de alcançar sucesso na vida, de tudo isso, tudo aquilo, no ídolo que está em seu coração, ele procura agora nutrir e receber feedback desses ídolos, que tudo aquilo que se tem não se compensa. Mas com os crentes, irmãos, não é diferente. Com os crentes não é tão diferente do que o mundo vive nesse aspecto. Observe, irmãos, que inevitavelmente, queridos, por conta da nossa natureza caída, quantas vezes nós somos iguaizinhos a Mordecai? Igualzinho. Irmãos, prestem atenção. Quando Deus havia agora de entregar a tábua com os 10 mandamentos, quais são as palavras de Deus antes de entregar? Diz: olha, eu sou o Deus de vocês. Eu vos tirei do cativeiro. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, eu já fiz por vocês o máximo, o tudo que um Deus soberano, poderoso, criador de tudo, poderia dar a alguém, eu já fiz por vocês. Então agora vocês vão agora obedecer a minha lei. O texto lá de Êxodo 20 é exatamente nesta dimensão. Para nós que aqui estamos, nós, irmãos, vivemos espiritualmente fartos, temos acesso às escrituras sagradas, nós temos fé no coração dado por Ele, temos o conhecimento e o entendimento, irmãos, de que um dia o Senhor Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Ele mudou o nosso cativeiro, deixamos de ser do império das trevas para ser do reino do Filho do seu amor. O Senhor salvou-nos do império das trevas. Iríamos para o inferno. O Senhor disse: eu vou mudar a sua história, meu filho. Você não vai mais, você é meu, me pertence. Eu salvei a sua vida. Você tem livre acesso a mim pelos méritos de Cristo na cruz. Você vive agora em paz e em comunhão comigo. Eu que sustento a sua vida. Você caminha porque sou eu que permito. E quando você morrer aqui, fique tranquilo.
porque você estará nos meus braços eternamente. É mais ou menos isso, irmãos. Mas como é que os crentes fazem? Como é que alguns dos crentes que entendem tudo isso ainda vivem correndo, morrendo, passando por cima das pessoas, como se tivessem insatisfeitos por tudo aquilo que o Senhor já fez? O Senhor já nos deu o seu amor. Ele já nos resgatou, somos selados pelo Espírito Santo. Viveremos aqui por alguns dias, irmãos. E logo, logo estaremos com Ele na glória, eternamente, para todos sempre. E esta esperança está em nós. O que mais nós queremos? Parece que é Mordecai, que recebeu uma grande função, uma grande posição no reino. Era o segundo no reino da Pérsia. Um cara poderoso, tinha muito dinheiro. Ofereceu 10.000 pratas para que o rei pudesse guardar esse dinheiro, somente para o rei dar um decreto, para ele poder se vingar, para ele poder alcançar os seus objetivos pessoais. Fazer assim: eu pago caro, mas eu faço. E meus irmãos, isso nos leva, irmãos, a entender que é terrível, queridos, nós nos depararmos com situações assim, que muitas vezes nós é quem somos pegos com este mesmo modus operandi. E meus irmãos, ele se encheu da sua indignação. Nada do que ele tinha valia de nada, porque o que ele queria mesmo era arruinar a vida de uma pessoa. E a sua ira foi tão grande que ele disse: não é só você não, é todo mundo que faz parte do seu povo. Eu vou aniquilar e vou acabar com todo mundo. Vou matar todos. Esta, irmãos, é uma descrição precisa, estou repetindo, de quão vazias são as recompensas deste mundo. E quantas vezes nós somos tentados, até mesmo nos envolvemos em formas de agir desta forma. Ramã, irmãos, este homem mau, ele foi mal aconselhado. Ele chamou seus amigos, trouxe a sua esposa e contou a história. E aqueles amigos dele, irmãos, com a sua esposa, deu um conselho assim, tipo, como se fosse hoje: siga o seu coração. Já ouviu essa frase? Siga o seu coração. A Bíblia nos orienta a desconfiarmos do nosso coração. A Bíblia nos orienta e nos diz com propriedade que o nosso coração, ele é corrupto e é enganoso. Ele foi mal aconselhado. Quem tem sido, irmãos, o nosso conselheiro? Com quem nós estamos nos aconselhando? Com pessoas que têm interesses por trás daquele aconselhamento? Quem tem sido o nosso conselheiro? O nosso conselheiro do dia a dia tem nos levado a Cristo? Ou tem reforçado o pecado que há no coração e tem nos conduzido para muito mais distante de Cristo? Muitas vezes. Precisamos ter cuidado, irmãos. Se Ramã tivesse uma esposa que dissesse assim: meu filho, deixa isso para lá. Um homem só, quem tu és? Tu és uma autoridade do reino. Acaba com isso, muda isso. Passa por cima disso, está resolvido. A turma do deixa para lá. Não. Eles foram quem deram mesmo a ideia. Faça o seguinte: faça uma forca com 22 metros de altura. E você amanhã, você não vai ter o jantar, o banquete? Antes do banquete você vai, diga o rei que vai pendurar o cara lá. E vá feliz, ainda diz assim: e vá alegre para o banquete. Olha o conselho, irmãos. Observe que tipo de conselho é esse. Conselho, irmãos, é algo muito sério. Conselho é algo sério. A gente pode prejudicar e muito com um conselho errado, antibíblico. Precisamos olhar então, irmãos, que a reação de Ramã foi seguir a sua idolatria, seguir o seu ídolo.
ídolo pelo poder, ídolo da autoridade, de não aceitar que aquele homem não se curvasse diante dele. E assim, meus irmãos, é como se ele estivesse dizendo: diga aos meios que justificam os fins, que Deus nos mostre, irmãos, os nossos ídolos, que Deus faça isso. Devemos pedir ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele nos ajude a encontrar os nossos ídolos. Que Deus, irmãos, nos faça isso, nos ajude nisso. E a pergunta é: o que é que em nós é intocável? Porque para Mordecai, o calo dele era ver de Ramã. O problema de Ramã era não, o calo dele era Mordecai não se curvar diante dele. Ele se sentia diminuído na sua autoridade. Esse era o problema. Qual é o meu e o seu calo? Qual é? Eu já ouvi tanta essa frase: olha, faça comigo gatos e sapatos, mas não toque nos meus calos. Qual é o calo que Jesus quer tocar hoje nele? Jesus é especialista, irmãos, em mexer no calo da gente. Ele vai lá, pega, belisca o calo, mexe, dá peteleco, né? Que chama brincadeira, né? Ele fura o calo, ele bagunça com o calo, que é para mostrar para a gente quem nós somos. Qual é o nosso calo? É o quê? O nosso calo está onde? Que não pode ser tocado. Eu não faça tudo, só não toque nisso aqui. Por quê? Ali há uma grande possibilidade de estar um ídolo ali. E nós não fomos chamados, irmãos, para serem idólatras. Nós somos chamados para serem adoradores do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? É isso aí. Observe, irmãos, que Ramã não aceitava de forma alguma aquela situação. A idolatria e a infelicidade andam juntos. Andam juntos. E aí, queridos, um comentarista escreveu um livro chamado Isso é Água. Um autor de um livro, né? O nome dele é David Foster. Eu queria ler para os irmãos o que ele escreveu neste sentido. Se você venera dinheiro e coisas, se é aí que você encontra significado verdadeiro para a sua vida, então você nunca terá o suficiente. Que palavra profunda. Porque você tem 10, aí você alcançou os 10. Agora eu quero 20. E tome 20. Não, já que eu estava no 0, tenho 10 e agora eu tenho 20, agora eu quero é 30. E nunca para. Nunca vai parar a ganância por ter um pouquinho a mais na frente. Que palavras verdadeiras, irmãos. E ele diz assim: é a verdade. Venere o seu corpo, beleza e atração sexual, e você sempre vai se sentir feio. Verdade absoluta isso aqui. Eu tenho que perder 2 quilos. Aí quando só perdeu 2, mas eu acho que tem mais um aqui para a gente poder diminuir. Não, peraí. Não, eu vou cortar aqui, sabe? Nem a fruta eu vou comer direito, porque eu vou diminuir minha fruta, porque eu estou notando que aqui tem que perder 100 gramas. E nunca está perfeito. Aí o tempo é valioso, que aí vem as rugas, né? Aí já não dá mais, né? A inércia não ajuda, tudo vai por água abaixo. Pois, irmãos, olha, eu sou careca, o irmão sabe, né? Eu já estou muito satisfeito com isso. Se satisfaça com seus cabelos brancos que você tem ou não. Irmãos, o nosso foco não é isso. Daqui a alguns anos, alguém vai abrir o nosso túmulo, alguém vai tirar o nosso caixão para recolher os ossos, que só tá os ossos lá.
Aí vai dizer assim, gente, cadê o pastor Ivan? Acabou-se. É verdade, irmãos. É a verdade. Mas David Foster continua e diz assim: e quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você vai morrer 1.000.000 de vezes antes de finalmente ser enterrado. Porque vai dizer, eu tô morto, tô morta, olha que coisa feia, olha como eu estou horrível, olha como eu estou assim, olha como eu estou daquela forma, olha como eu estou assim. E começa. Vaidade. Vai morrer um bocado de vezes. Verdade. É isso mesmo. E ele diz assim, ó, venere o poder e você vai acabar se sentindo fraco e medroso. E você vai precisar de ainda mais poder sobre os outros para entorpecer o seu próprio medo. Ou seja, quem tem poder quer mais poder, quem tem mais quer mais ainda, quem tem mais ainda quer mais ainda, porque tem alguém com mais poder, ele quer mais até chegar lá não sei aonde. E aí, meus irmãos, a vida vai se esvaindo. E por fim, David Foster arrebenta com o intelectual. Olha, o intelecto, que é tão valioso na medida certa. Na medida certa. E ele diz assim, venere seu intelecto. Tem gente que venera a inteligência que Deus deu. Venere seu intelecto. Vê-la ser visto como esperto. Não é? Você é intelectual e se acha como, eu sou muito sábio, eu sei muito mais do que todo mundo. Olha, e você vai acabar se sentindo um estúpido. Porque o embeber-se com o intelecto acaba que nos tornamos estúpidos. Isso é uma verdade. E a gente vai acabar nessa estupidez. Vamos acabar, irmãos, vivendo uma fraude, sempre à beira de ser descoberto, e nada valerá mais. Assim, meus irmãos, nós concluímos nesta noite dizendo que o ápice em questão neste ponto está em duas pessoas. Não é no rei, é em Esther e em Ramá. Esther e Ramá. A confusão está aqui. O ápice deste capítulo se dá no encontro dessas duas pessoas. Nós somos irmãos muito parecidos com Esther, em uma certa medida, e isso aqui eu quero animar o meu e o seu coração. Que hoje à tarde eu revisando esta pregação, a graça do Senhor, irmãos, é extraordinária. Somos às vezes parecidos com Esther. Apesar das nossas fraquezas, como ela foi, que cede aos apelos do mundo, assim como ela cedeu também. Chega, irmãos, aquele dias que Deus ele nos encurrala de um jeito. Ele bota a gente assim numa viela, num negócio assim que você entra largo e vai estreitando, e vai chegar um momento que só tem uma passagem, só cabe você espremido. Deus ele faz isso com a gente. Nos encurrala e aí nos deparamos, irmãos, com a hora da verdade. Que somos sacolejados na nossa própria fé. E a nossa fé é posta à prova. E precisamos tomar decisões verdadeiras, severas. E precisamos, irmão, da ajuda do Senhor para isso. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê coragem. Que o Senhor nos dê prudência e cuidados. Assim como deu a Esther. Que chegue o momento na minha e na sua vida. Que coisas que estão lá guardadas, lá no baú. Mas o baú não é um baú literal da sua casa, não. É o baú do nosso coração, lá no cantinho, guardado dentro de uma gaveta. Aquela gavetinha com a chave daquela pequenininha assim, de segredo. Que Deus, uma hora, Ele nos encurrala a chegar naquela gavetinha. E dizer assim, abre a gavetinha aí. Mas Senhor, não abra não. Abra a gavetinha. Que eu quero ver o que é que tem dentro. Mostra pra gente.
Uma hora, irmãos, a gente vai chegar lá assim, sabe? Mas muitas vezes, irmãos, nós somos confundidos com Ramã, agindo tal qual. Que coisa ruim, irmãos. Como nós precisamos sair hoje daqui preocupados com isso. Preocupados em nos parecer mais com Esté, mesmo com os erros, mas que reconhece e que volta, e que na hora H da história da redenção, diz assim: eu não tenho mais o que esconder. Ela vai ter que dizer: eu sou judia. Ela vai ter que dizer: eu sou do povo de Deus. Eu não sou desse povo. Ela vai chegar esse momento. Que nós possamos fazer assim, irmãos, e ser diferente de Ramã. Dependermos da aprovação dos outros. Ramã, ele queria a aprovação de Mordecai. Mordecai reprovou ele na cara de todo mundo. E ele ficou enfurecido. Vamos acabar com isso. Não tem que ter a aprovação das pessoas. Eu tenho que ser o máximo. Eu tenho que ser o cara. Eu tenho que ser top. Eu tenho que ser isso. Eu tenho que ser aquilo. Meus irmãos, quem nos vê é o Senhor. Eu preciso da aprovação de Deus. De um Deus que instituiu isso aqui, ó, Igreja do Senhor, para vivermos em comunhão, servindo a Ele alegremente, até o dia que Ele deixar, que Ele permitir. Eu preciso disso. E tantos que enveredam por isso, de aprovação dos outros, adoecem até. Passa por cima das pessoas, puxa o tapete do outro. Misericórdia. Não vamos fazer, irmãos, forcas como Ramã fez. Uma forca de 22 metros prontinha para enforcar o outro. Existe, irmãos, uma fome muito grande no nosso tempo. Uma fome por glória. Uma fome por reconhecimento. Eu tenho que ser reconhecido. Eu tenho que nada, meu irmão. Sabe o que Moisés disse? Senhor, eu não quero nada. Eu quero somente a tua presença. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu não quero outra coisa. Eu quero somente a tua presença. Entende? Não tinha glória própria, não. Moisés queria se esconder. E dizer: Senhor, mande outro. Eu não tenho capacidade. Eu não sei fazer. Eu não vou saber fazer. E Deus: quem vai é você. Eu vou dizer o que lá. E Deus foi encurralando ele. E ele foi. Mas em todo momento, na vida de Moisés, a glória era do Senhor. Observe, irmãos, que diferente de Mordecai. Às vezes somos cristãos que somos pegos dizendo coisas típicas de Ramã. Tipo assim: só serei feliz quando acontecer tal coisa. Só estarei tranquilo quando eu chegar em tal posição que fulano de tal já está lá. Pronto, aí eu vou estar feliz. Não, vai não, é mentira. A nossa felicidade não está nisso, está em Cristo. Em sermos reconhecidos por Ele. Em Ele olhar sobre a terra e os seus olhos encontrar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso aí que faz a diferença na nossa vida. Não é o cargo, a posição, porque agora eu sou tal coisa e agora sim, agora nada. O cargo é uma consequência. O que a gente tem que ter, irmãos, é a consciência tranquila, nosso coração derramado, voltado e quebrantado aos pés do Senhor. É isso que faz a diferença. Ramã, irmãos, é como se ele estivesse dizendo assim: eu vou montar forcas no meu coração para degolar um bocado. Foi o conselho que ele recebeu dos seus amigos. Nós lutamos, irmãos, pelo que nós não deveríamos lutar. Perdemos tempo enganando-nos a nós mesmos. Era o que Ramã fazia. Era o que ele fazia. O objetivo dele passou a ser esse. Começou a trabalhar agora em prol disso. Não, irmãos. E alguém até disse: você tem tudo isso e você ainda está preocupado com isso. Não devemos, irmãos, nos esquecer, queridos, onde o Senhor nos colocou. Ele nos colocou nos seus planos soberanos, nos seus propósitos.
Que bênção que você hoje está aqui, porque foi Ele que assim escolheu e quis. Diga amém, porque é com a sua própria vida. Você poderia não estar aqui hoje. Você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo coisas que a gente nem imagina. Mas o Senhor, Ele foi lá e bradou no nosso coração e disse: vivifica, levante-se, você é meu e me pertence. Foi assim que Ele fez com todo mundo aqui, irmãos. Fez com as nossas vidas. Somos irmãos chamados para não matar o nosso Mordecai, mas a matar a idolatria residente no nosso coração. Precisamos, irmãos, olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, consumador das nossas vidas, o perfeito exemplo. O nosso exemplo aqui não é Esther, não é Mordecai, não é Ramã, não é o rei, não é o povo. O nosso exemplo tem que ser Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Redentor que pelos seus próprios méritos nos salvou, conquistou lá na cruz o direito sobre as nossas vidas e continua, irmãos, a salvar homens e mulheres espalhados no mundo inteiro. Ele continua, apesar dos pesares, das dificuldades, dos meios e pelos meios e sem ter meio nenhum. O Senhor é esse Senhor que continua salvando. Às vezes em momentos cruciais, irmãos, cruciais para salvar alguém, o Senhor tem seus planos. Como uma certa vez, queridos, que uma família em um determinado país, seguindo uma determinada religião, que eu não vou citar aqui porque o vídeo vai para o ar, e a moça da casa chegou na hora do jantar, numa casa de gente que tinha condições, um primeiro andar, um terração bonito. Aí na hora do jantar, estava o pai, estava a mãe, ela e o irmão mais novo. E ela foi e disse assim: eu entreguei a minha vida a Jesus. E o pai disse: foi mesmo, minha filha? Foi. Aí ele se levantou da mesa, convidou a filha até vir à varanda da casa, lá do local. E ela: minha filha, como foi isso? E ele conversando, interessado em saber como foi, que ela foi alcançada. Um lugar que não pode pregar o evangelho, não pode fazer nada, nada com Bíblia, com nada. Mas um grupo de missionários pregava para essas pessoas de forma desorganizada, não era igreja assim. E a pessoa foi alcançada, aquela moça foi alcançada pelo poder do evangelho. Minha filha, como foi isso? Onde foi que você se reuniu? Como foi isso? Nisso o menino, o irmão dela, disse: eu também sou crente em Jesus Cristo. E aí, quando chegaram na varanda da casa, o pai pegou a filha e jogou ela pela varanda e ela morreu. Pronto, morreu. E ele voltou para a mesa, terminou de jantar, a mãe chorando, o menino em pânico. E agora? O menino disse: vou morrer também. E aí foi aquele chororô, tudo tal, enterra a jovem, morreu. E aí, meus irmãos, passou um mês da casa, ninguém trocava uma palavra, ninguém falava nada, nem no que aconteceu, era só choro e todo mundo calado, cada um no seu canto. E quando foi um mês, 2 meses depois, em um determinado jantar, novamente no mesmo local, o pai disse assim: fulaninho, um menino, filho dele, você continua acreditando em Jesus Cristo? E o menino começou a chorar, se tremia, porque ele disse: agora quem vai morrer sou eu. Ele disse: sim, papai. Ele tomou uma decisão como Esther: se tiver de morrer, morrerei. Ele não escondeu para sua casa a sua identidade. Ele disse: eu sou servo de Jesus Cristo, papai. Isso em lágrimas. Quando ele disse isso, o pai começou a chorar e a mãe também.
e disse: o seu Deus é um Deus muito poderoso, meu filho. Aí o filho não ficou sem entender aquela fala. Desde que sua irmã morreu, que eu mandei a sua mãe botar veneno, como quem bota para um cavalo, na sua comida. Você passou um mês comendo veneno na sua comida, veneno pesado. E você não teve nada até hoje. E ele botou para chorar e disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus também. Resultado, irmãos, uma história muito forte. Uma menina que morreu porque não escondeu sua identidade. Aquela menina, ela disse: eu sou de Jesus Cristo. Ela foi assassinada pelo pai, morreu. Mas naquele imediato momento, irmãos, ela já estava nos braços do eterno Deus. O tempo passou. Precisou de acontecer tudo aquilo para que aquela família todinha se entregasse ao Senhor Jesus. Os meios, Deus é quem sabe. A forma, Deus é quem sabe. A intensidade e a dificuldade, Deus é quem sabe. A forma de persuadir o coração humano, Deus é quem sabe. A forma como ele vai chegar, eu não sei. Deus é quem sabe. Como foi com a minha vida e com a sua, só nós sabemos de Deus. E às vezes nem sabemos. Foi Deus quem fez. E assim, meus irmãos, nós devemos voltar-nos ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. E entender, irmãos, que a grandiosidade deste amor de Deus, esta graça maravilhosa que nos persuade, que nos constrange todo momento, que nos faz lembrar das Escrituras Sagradas quem nós somos. Nós somos, irmãos, sacerdócio real, nação santa, povo eleito de exclusividade e propriedade exclusiva do Senhor. Que um dia, ao bradar a voz do arcanjo, ao tocar das trombetas e o céu se abrir, ele virá em poder e glória e vai nos receber, irmãos, com braços de amor e dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero estar lá e espero que você esteja, para vivermos eternamente na glória. E o que é que nós devemos fazer nesta noite, irmãos? Qual é a reflexão que nós precisamos sair hoje daqui pensando? Quantos mosquitos têm nos feito se engasgar com tanta besteira, com tanto quiquiqui, com tanto nenenê, com tanta fofoquinha, nenenê. Meus irmãos, o povo de Deus é para ser um povo alegre, livre, adorador. Não podemos nos esquecer disso. Estamos aqui com o propósito de louvar, adorar esse Deus, viver para a glória dele. Porque glória para homem não existe, irmãos. Coitado dos que ainda acham que tem glória. Glória que nada. A glória é só dele. Somente do Senhor. Só a ele a honra e a glória e mais nada. E precisamos caminhar para frente. Que nós voltemos para Cristo nesta noite. Ele está falando aos nossos corações. E nesta ocasião, eu posso convidar pecadores ao arrependimento agora. Você que ainda não teve seu encontro com Jesus, sinta-se convidado a arrepender-se dos seus próprios pecados. Entregue-se ao Senhor. Ele está falando ao seu coração nesta noite. Você que está aqui. Entregue-se ao Senhor. Volte-se para Cristo. Renda-se a Ele. E neste convite, se você quiser isto fazer, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Entregue sua vida a Jesus, reconhecendo quem Ele é e o que Ele fez pela sua vida, o que fez pelas nossas vidas. Vamos ficar de pé?